Ok, meus amados do YouTube, João e Poeiras, mais uma vez do canal Variedade, para apresentar para vocês mais um vídeo do canal Variedade, tá bom? Hoje com produtos também já diferenciados, ok? Vocês dê um like aí, no ok, né? Dê um ok e se inscreva no canal. Clica no sininho para notificar que vocês gostaram para o YouTube conhecer que vocês gostaram do produto, tá bom? E vamos começar, tá bom? Aqui eu estou com 7 produtos. E essa quantidade de água aqui dá quase uns 400 ml de água. Vou colocar essa vazia. Bem falando, vou fazer um clareador para desengordurar o fogão. Eu vou ver se dá certo. Vou tentar pela primeira vez. E se der certo, depois eu volto com vocês. Primeiramente eu vou colocar os ingredientes aqui em minha mão. Ok? Coloquei já a água. Vou colocar o sabão. Considerar colocar de coco ou neutro ou clean, mas líquido, detergente líquido. Vou colocar esse aqui, verde. Eu acho que os outros produtos que vão colocar já é suficiente para dar um clareamento. Se for para ser bom, ele é. Vai ter o vinagre, água oxigenada, que é a 40, o álcool, eu estou usando aqui o 92, o limãozinho, porque ele é pequenininho, e o bicarbonato, uma colher. Vou começar pelo sabão. Já coloquei o sabão, de quantidade pouca. Agora eu vou vir com o limão, um limãozinho pequeno, que aqui em casa tem um pé, tem bastante. Estou aproveitando para fazer esse vídeo, mostrar para vocês. Limão, coloquei o limão, o sabão já. Agora eu vou vir com o bicarbonato. Bom. Colherzinha de bicarbonato. Eu não gosto de trabalhar muito com bicarbonato, porque eu tenho alergia a ele. Mas para saber se esse produto dá certo, para vocês fazerem aí, nem toda pessoa tem alergia, né? Eu vou colocar aqui, está até acabando já, porque eu não gosto muito de trabalhar com bicarbonato. Mas aí, se eu saber uma coisa que presta, testar, né? Vamos fazer o teste aqui. Eu coloco agora o vinagre. O vinagre. Vai dar uma reação que o bicarbonato ele dá uma reação química com álcool. Mas como eu já botei já o bicarbonato, vou colocar o álcool. Já coloquei. Já está dando um produto já cremoso. Já está ficando bastante cremoso. Você pode ver, ó, a cremosidade dele. E está espumando bastante. É espumante, já estou vendo que vai ser um produto aqui, pela espuma que eu estou vendo aqui, vai ser bom. Agora eu vou vir com o álcool. Não vou dizer a quantidade, porque eu não estou vendo a quantidade completa. Pode ter aqui uns 150.
mas vou colocar ali quase todo. É porque ele é antibactericida, né? Ele mata germes, microgermes. Agora eu vou mexer. Aqui. Diz que o segredo do produto é mexer. O doce, mexe bastante, doce de leite, todos os doces. Eu não sou produtor de doce, né? Não fabricante de doce. Fiz um apenas esses dias aí, do que aproveitar as goiabas que estavam se destruindo. Mas eu vou fazer aqui. Esse produto aqui já coloquei bastante. Agora eu vou com um pouquinho de água oxigenada, 40. Umas gotinhas só. Se tiver de prestar. Isso aqui eu aprendi no canal no YouTube. Mas eu vou passar para vocês, depois que eu fizer todo esse processo, que for resultado e for bom, que eu deixei meu fogão. Se você ver a situação que eu deixei o fogão, disse, esse cara é muito ceboso. Mas não é. Deixei para vocês verem que está centralizar aqui o vídeo, a câmera. Ó, eu já vi que o água oxigenada tirou totalmente a espuma. Mas eu vou depois vir com o resultado final, tá bom? Eu deixei meu fogão, se você ver, tá uma benção. Você tem vontade de se envergonhar. O fogão que eu cozinho, né? E eu aproveitei logo o embalo e deixei logo ele tanto ele tá ferrujando, porque aqui é serra e no inverno enferruja muito. Aí eu vou ter que pintar de novo assim que terminar o inverno. Mas eu quero mostrar a área em que eu vou limpar, em cima. Entendeu? Da placa em cima do fogão, que é aquela onde eu tenho o acendedor. Eu deixei ela está totalmente, tá quase um mês. Faz vergonha dizer isso. Mas só para esse processo aqui, que há muito tempo que eu queria fazer, para saber se dá certo mesmo. Eu fiz 2 misturas que eu vi no YouTube, mas uma foi a calamidade. Eu fiquei até com um certo receio de fazer mistura ainda mais em quantidade maior. E aí que a mulher falou que eu teria que fazer 2 sabonetes com um álcool e vinagre. E eu fiz. Meus queridos, foi terrível. A casa apodreceu. Quanto mais eu botava álcool, mais apodrecia. Isso era a quantidade de álcool. Eu tinha que botar tanto. Eu ia botando devagarzinho. E eles fazem o sabonete. E fica aquela coisa horrível, aquela pasta gordurosa. E o fedor que deu, horrível. Mas eu creio que os que fizeram não estão mais fazendo. Tá bom? Isso aqui eu vou testar. Depois eu primeiro passo um pouquinho para saber se ele tira mesmo. Se ele tirar, eu mostro para vocês o resultado que ele vai ser. Eu vou mostrar para vocês ao vivo aqui, passando no fogão que tá só misericórdia. Tá bom? Então, vocês curtam o canal, dê um curtir, o canal Variedade, que é novo, né? E eu creio que vocês estão gostando. E vou vir com mais coisas, tanto na aprovação como na desaprovação. Porque eu não vou colocar uma coisa no ar
que ele não deu bom resultado. Tem até um canal que está no ar aí, eu vou retirar, porque a mulher que fez, ela fez com bicarbonato e deu certo, foi ok. Mas eu quis fazer o diferente, tentei de uma forma como eu faço com as pastas, não deu certo. Foi um produto líquido que ia o bicarbonato. Eu não gosto muito do trabalho do bicarbonato, eu não coloquei outro produto para a pasta. Mas ele não foi eficaz. Ele é bastante tirador de gordura, desgordurante, mas ele não é ilustrador de alumínio. Então, vou retirar, porque eu falei, se desse certo eu colocaria, se não desse, eu retiraria. Então, para mim, não foi satisfatório. Se você quiser fazer com bicarbonato, conforme a dona do canal está lá, que é o canal Culinária em Casa, vocês podem fazer. Ela fez com bicarbonato, foi uma benção. Foi uma benção de Deus. Mas eu não gosto muito de... Vou tentar um dia fazer com bicarbonato. Porque eu uso o produto, né? E eu não gosto muito por causa que ele me deixa alergia no meu dedo, resseca minhas mãos. Aí você diz, esse cara tá cheio de alergia, não. A gente tem que fazer aquilo que você vê que não é prejudicial à sua saúde. Eu vou fazer um produto para prejudicar a minha saúde e ensinar para vocês também. É quem não tem sensibilidade a isso aqui, pode fazer. Tá ok? Quem tem sensibilidade, mas eu tenho sensibilidade a bicarbonato. Minhas mãos ficam ressecadas, até ponto de rachar aqui no pezinho da unha. Então eu aderi a mais leve, que a gente usa leve. Então vou terminar. Vocês fiquem no sininho para poder agitar, a notificação, né? Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe, vocês que vão assistir esse canal. Lembrando, vou voltar quando eu ver o resultado. Não vou passar para vocês. Se tiver bom, eu digo para vocês que ficou ok, ficou lá. Mas se não tiver bom, não presta, eu desaprovo, porque aqui, eu não vou passar coisa que não sirva. Talvez a mulher que fez, ela fez, eu não sei como é, mas vou testar e ver se eu aprovo, né? Porque até agora ele tá sendo muito ralinho a espuma dele. Mas eu vou testar. Qualquer coisa, dê o like, se inscreva no canal, não se esqueça, para o canal reforçar, para sempre eu me animar mais, ter mais um incentivo para colocar produto para vocês. Se for para vocês likezar, amém. Para vocês likezar também, é porque eu vou botar o positivo e o negativo. Porque no canal está aparecendo muitos milagres hoje, e eu não estou aqui para fazer milagre, eu estou aqui para mostrar o que é real. Tá bom? Se eu ver que dá certo, eu coloco. Se não der, eu tiro. Eu nem boto nenhum vídeo no ar. Beleza? Não se esqueça. Canal Variedade João Batista em Poeiras, tá bom? Canal Variedade João Batista em Poeiras. Vocês podem pedir lá. Receita caseira que vocês vão ver. Já tem bastante coisa no canal, tá ok? Obrigado. Deus abençoe. Até a próxima.